E aí, povo lindo, maravilhoso, tudo numa boa? Seguinte, cá estou eu novamente com a Dominar 160. Então, final de tarde aqui em São Paulo, começo de noite. Foi um dia muito chuvoso e a previsão é que agora de noite chova ainda mais. Então, resolvi juntar o útil ao agradável. Vamos testar hoje como que a Dominar se comporta em situações chuvosas e como eu tô aqui fazendo as entregas. Vamos ver também se isso também acrescenta em algo ou vai influenciar em algo, tá bom? Então, vem comigo, vamos fazer esse rolê aqui hoje, fazendo entregas numa noite chuvosa aqui em São Paulo com a Dominar 160. Vamos nessa! Muito bem, povo lindo e maravilhoso, esse vídeo eu vou fazer aqui no formato narrado, tá? Como vocês podem ver aí nas imagens, eu já estou com o primeiro pedido em mãos, indo realizar a entrega com a Dominar 160. Antes da gente começar o conteúdo para valer, eu quero deixar dois recados para vocês. Então, vamos lá. Opa, meus queridos, antes de continuar com esse vídeo, eu só queria dizer o seguinte, ó, tô aqui em frente a Bivolt Motors. Se você quer motos da Shinerai 0 km, você encontra aqui na Bivolt Motors. Também você pode encontrar motos de outras marcas, seja novas, seja seminovas, e também veículos em geral a combustão, além, é claro, de veículos elétricos. E inclusive você também encontra serviços de manutenção desses veículos, tudo aqui na Bivolt Motors. E lembrando que nós estamos aqui em São Paulo, na região do Imirim, ok? Mas não tem problema se você não é daqui de São Paulo. Você pode comprar em qualquer lugar do Brasil que a entrega é feita, ok? Todos os contatos estão aqui embaixo, ok? Lembre-se, Bivolt Motors. Segue aí, tamo junto, valeu! Lembrando também, se você quiser fazer a sua cotação de seguro para o seu veículo, tem sempre o contato do Sérgio, ele está sempre à disposição para vocês, ok? Todos os contatos estão aí na tela. Lembrando sempre de avisar que vocês vieram aqui pelo canal, tá bom? Por indicação do canal, vocês vão ter aquele atendimento diferenciado. Então, cotação de seguros, você pode estar falando com o Sérgio. Bora continuar com o vídeo. Bom, gente, eu decidi juntar as primeiras impressões com o tema principal, que é justamente a questão das entregas, porque meio que as informações se completam, tá? E claro, conforme eu estiver falando, vocês vão vendo algumas das imagens que eu fiz. Lembrando que não deu para fazer uma gravação em tempo real, pelas questões que vocês já sabem, ok? Então, vamos nessa. Bom, desde que eu peguei ela, foi um processo de adaptação até que rápido, eu diria. Vale lembrar que esse tipo de moto, juntamente com esse estilo de pilotagem dela, não são o que eu estou acostumado, mas até que foi bem tranquilo para eu me adaptar. A ciclística dela responde muito bem, e com essa suspensão dianteira invertida, fica ainda mais gostosa. Eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, mas é aquela situação. Quem nunca pilotou uma moto com suspensão invertida dianteira, não vai entender essa questão. De novo, se você tiver oportunidade, teste. É outro mundo, é outra situação. Eu não senti dificuldade em conduzir ela em trânsito intenso. Ela consegue passar numa boa nos corredores, além, é claro, daqueles espaços menores, quando você tem aquela oportunidade de ir cortando entre os carros parados no meio do engarrafamento, sabe? Ela se comporta muito bem nessa questão. E vamos lá, é incrível como ela chama a atenção. Praticamente em todo lugar que eu parava, seja no farol, seja em algum lugar para esperar um pedido, tinha alguém sempre para me abordar e perguntar sobre ela. Enfim, todo tipo de situação aconteceu. Desde pessoas que nunca tinham visto, questionaram que moto é essa, perguntaram se era da Yamaha, se era da Honda, se era novidade de uma dessas marcas aí. Teve até um momento em que algumas pessoas que estavam passando, um grupo de pessoas que estava passando, reconheceu a moto e, nossa, essa é aquela indiana que chegou agora no Brasil. Eu falei que sim, que era. Nossa, que legal, pode tirar foto. Deixei tirar foto, o pessoal fez pose do lado dela, achou ela muito bonita. Teve gente que falou que ela parecia uma moto dos Power Rangers, enfim, teve de tudo um pouco. Inclusive teve alguns casos, um caso em específico, né, que eu estava esperando um pedido e outro entregador ele chegou em mim e falou assim, pô cara, como é que você usa uma nave dessa para entregar? E aí eu expliquei a proposta da moto, qual era a moto, aí ele entendeu um pouco mais. Esse ponto é interessante, porque reflete uma realidade da moto. Ela aparenta ter muito mais cilindrada do que de fato tem. Isso comba, né, com aquele destaque a mais que ela causa em comparação às outras.
Bom, pequeno reporte aqui no meio do turno, por assim dizer. Mais um pedido, Starbucks aqui. Bom, gente, já tomamos chuva, já parou de chover, já estamos secos. Mas até então tá se comportando muito bem. Dá uma dó porque ela ficou um pouquinho suja, né? Mas enfim, não tem como evitar isso. Mas no geral tá se comportando muito bem. Tá uma maravilha de pilotar. E no quesito piso molhado, eu gostei bem da resposta dela. Deixa eu ver aqui a câmera rapidinho. Quem me conhece sabe que eu não gosto de pilotar na chuva. Eu evito ao máximo. Eu tenho um trauma de chuva, essa é a verdade. Mas quando tem que sair, não tem jeito. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu sempre ando com a atenção e o cuidado redobrado em piso chuvoso, então eu não abuso muito. E até então ela se comporta muito bem nesse aspecto, principalmente o freio dianteiro, tá? Pelo fato de ser ABS. A Chopper Roads, eu tinha um detalhe que, dependendo da força que eu aplicasse o freio, a roda escorregava, tanto a dianteira quanto a traseira, então tinha que dar uma controlada. Aqui não, eu estou usando a mesma forma de frear que eu usava na Chopper Road e eu não tive esse problema. Então, ponto positivo para dominar, ponto positivo para esse modelo 160. Então, vamos seguir aí com as entregas. E bom, eu também quero acrescentar o seguinte, que eu também gostei muito da parte de iluminação da moto. E claro, não só a questão dos faróis em si, mas me referindo ao painel e também aquelas luzinhas azuis que ficam em todos os botões principais, né? Pode parecer uma coisa simples, mas dependendo da situação, fica mais fácil para o piloto localizar algum comando ou algo parecido, ou até mesmo evitar de apertar um comando diferente do que você está buscando, tá? E é o seguinte, eu quero deixar claro uma coisa. Não, eu não fiz nenhum tipo de top speed nela. Eu não sou muito fã dessas coisas, pior ainda em um cenário de pista molhada com clima chuvoso. Até porque essa moto foi emprestada e eu prezo muito pelos cuidados com algo que não é meu. Eu sei que me cederam a moto para fazer os testes, mas mesmo assim eu tenho um cuidado extra com relação a essas coisas. Até porque também tem aquela questão, fazer top speed não é o propósito dessa moto. Porém, tiveram uns 2 momentos em que eu estava na marginal e em um trecho de longa, né? E que eu acabei não me atentando ao velocímetro. Nesses 2 momentos, quando eu me toquei, ela já estava na casa dos seus 102 para 105 por hora e ela mostrava claramente que ela poderia ir mais que isso. Não sei dizer exatamente o quanto, mas que poderia sim. Só que, claro, como eu acabei de falar, o objetivo não era esse, tá? Por isso eu dei uma segurada, dei uma diminuída, vi que, caramba, já estava mais de 100. Então, por uma questão de distração, tiveram esses 2 momentos aí, tá? Então eu acabei fazendo a redução da velocidade. E como também eu fiquei pouco tempo com ela, não foi possível realizar uma medição de consumo médio, tá? Inclusive, detalhe importante, quando eu recebi essa moto, ela estava com exatamente 111 km rodados, ou seja, uma moto muito nova, mal tinha sido usada para test ride dos possíveis clientes, tá? Ela estava com um pouco mais de meio tanque. Nesse período que eu fiquei com ela, eu só precisei abastecer uma vez e eu nem cheguei a encher totalmente. Eu coloquei mais ou menos uns 25 a 30 reais, que deu novamente um pouco mais de meio tanque. Lembrando que, né, do período que você estiver vendo esse vídeo, 30 reais pode significar mais ou menos litros inseridos no tanque da moto, né? Então varia bastante. Por isso, essa questão aí da medição eu vou ficar devendo para vocês. Uma das coisas que eu estava muito louco para poder testar, e eu pude fazer esse teste também, é como ela se comporta em acelerações de saída de farol, em retomadas também, sair numa ladeira com a bag cheia, eu tive essa oportunidade também, e em todas as situações eu acabei ficando bem satisfeito. Vale lembrar que ela é uma moto com motorização para o dia a dia, então não espere nada espetacular. Porém, vale lembrar, é uma moto de 160 cilindradas com 17 cavalos de potência. Ou seja, ela tem um fôlegozinho a mais em comparação às suas principais concorrentes. Então, já nas vezes que eu tive a oportunidade, eu consegui fazer um teste bem bacana saindo de um farol que é numa ladeira íngreme, juntamente
com a bag cheia, então ela se comportou muito bem, não precisei acelerar tanto para conseguir a força de saída, então ela se comportou muito bem, ela cumpre bem o seu propósito. Falando em bag cheia, teve alguns momentos que sim, eu tive que me posicionar de uma forma que eu tinha que apoiar a bag no banco do garupa para que eu conseguisse dar um alívio para as minhas costas, tá? E deu para fazer isso, só que teve um detalhe que é um reforço, que é uma particularidade minha também, que como o guidão ele é um pouco mais para frente, os meus braços ficaram um pouco mais esticados, então eu tive que ficar alternando entre deixar o braço mais esticado, um pouquinho para frente para deixar ele um pouco mais folgado, né? Como vocês sabem, não é legal no dia a dia, até em uma situação de emergência, você deixar os seus braços totalmente esticados e tensionados, tá? É sempre bom a gente deixar um pouquinho dobrado, nem que seja só um pouco, para que fique mais fácil a condução e ainda mais numa situação de emergência, como vocês bem sabem. Mas assim, a bag encaixou muito bem no banco do garupa, mas teve essa particularidade, ok? Um outro ponto que eu queria destacar, e eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês quanto a isso, que é o seguinte. Pelo estilo da moto ser mais uma nakedizada, por assim dizer, uma moto para ter um estilo mais naked, é o tipo de estilo que, na minha opinião, não fica tão bonito você colocar um baú. Dá para colocar? Dá para colocar. Eu colocaria numa moto dessa? Não. Porque perde um pouco da beleza, do estilo da moto, certo? Então, sim, eu teria uma moto dessa, mas eu não colocaria o baú pensando muito mais na questão do estilo. Novamente, esse tipo de moto, na minha opinião, não fica muito bonito você colocar um baú. Só que aquela questão, né? Na opinião de vocês, isso é bobagem? Isso faz diferença? Eu quero ouvir nos comentários, quero ver nos comentários a opinião de vocês com relação a isso. Bom, gente, só para finalizar o vídeo mesmo, começou a chover de novo. Estou aqui já com a viseira aqui toda molhada. Ela também já molhou um pouquinho também. Então, é isso. Conclusão sobre pilotar na chuva e ainda por cima fazer entrega com a Dominar. Eu gostei. Tem só aquela questão da questão da postura como um todo, né? Como vocês podem ver, o tanque ele é bem alto, então ele encaixa muito bem aqui entre as pernas. E eu não tenho tanto costume com isso. Para quem bem sabe, eu sou mais acostumado com tanques mais, entre aspas, comuns, fora a questão da posição de pilotagem. Que eu não estou dizendo que é ruim, mas eu não estou acostumado, visto que ela é um semi-guidão, não é um guidão. Então você tem que ficar alguns momentos, né, um pouquinho mais esticado o braço, ou até um pouquinho mais para frente. Isso não atrapalha a experiência de quem já é acostumado, ou até mesmo para quem gosta. Eu só não tenho tanto costume. Mas no geral, ela se comportou bem. Eu enchi mesmo a minha bag hoje, carreguei bastante coisa. Fui para tudo que é tipo de lugar. Zona Norte, Zona Azul, enfim. Fui para tudo que é tipo de canto, todo tipo de terreno. Ela se comportou bem. Nenhuma escorregada, até porque, de novo, eu ando bem numa boa no período chuvoso. Então, posso dizer que sim, está aprovado para poder fazer entrega de noite e na chuva. Então, é uma boa opção aí para quem está buscando uma moto diferente para poder trabalhar também, tá? Inclusive, só reforçando que esse paralama aqui, ele é muito bom, porque acontecia comigo com as outras motos, eventualmente, subir uma sujeira aqui mais para cima, ou até mesmo sujar a própria bag. E com isso aqui ajuda muito. E eu percebi que, em comparação a como ficaria com outras motos, essa parte aqui, ela tá bem menos suja. Praticamente não tem sujeira, né? Por causa desse acessório. Muita gente, como eu falei, acha estranho, acha feio. Eu acho muito bonito, tá? Então, finalizando esse vídeo, nos vemos numa próxima e valeu, meus queridos. Até mais!